sou a Drica do Cantinho da Drica e o livro que eu trago hoje é sensacional. Ele é da Tag e o título dele, Herdeiras do Mar, da autora Marilyn Bridge. Acho que é assim que se pronuncia. Esse livro fantástico vai falar da guerra em 1943, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler apenas um trechinho para você. O romance dá voz a milhares de pessoas que foram enganadas, sequestradas e abusadas por militares japoneses durante a colonização da Coreia em meados da Segunda Guerra Mundial. O livro conta a trajetória de Hana e de sua irmã mais nova, Amy, em meados de 1943. As duas viviam na província sul-coreana de Jeju, pequena ilha conhecida por seus balneários e vulcões, pertencentes à linhagem semimatriarcal de mulheres Haenyeo. Esse livro ele é dividido em dois relatos: 1943, na Segunda Guerra Mundial, por Hana, e em 2011, por Amy. E assim, é um livro impactante. As Herdeiras do Mar são mulheres que passavam por um determinado ritual, uma cerimônia, e a partir desse momento elas atingiam uma idade que podiam mergulhar. E era função das mulheres mergulhar no fundo do mar, mar aberto, para pescar polvos, peixes e sustentar sua família. Logo aqui no início mostra uma foto para vocês terem ideia do que elas faziam. Porque as mulheres eram menores, mais ágeis, e elas conseguiam ir numa profundidade muito além que os homens. Então, era a função delas sustentar suas famílias. Bom, tudo isso acontece, como eu falei, quando os japoneses invadem a Coreia e, nessa confusão, a Hana, ela está com sua mãe na profundeza do mar, e sua irmã, Amy, não tem idade o suficiente ainda para mergulhar. Ela está na praia. Então, com isso, a função de Hana era proteger sua irmã. E, de repente, quando ela sobe para respirar, ela percebe um soldado japonês se aproximando de sua irmã que está nas pedras. E o soldado não viu sua irmã. Então, Hana volta rápido e chama a atenção do soldado para ela, para que ela proteja a irmã. Hana tem apenas 16 anos. Quando ela chega nas pedras, ela consegue manter a irmã escondida e é arrastada pelo soldado e sequestrada. Logo chegam mais dois e a levam. Você está me perguntando, você vai indicar esse livro? Não. Eu não indico esse livro para você. Por quê? Porque ele é fantástico, mas você tem que estar preparada para ler o conteúdo desse livro. Eu não conhecia a fundo a triste história das mulheres sequestradas por soldados e o que elas passavam. Por isso eu falo a você, com certeza para mim, sempre relato aqui que é muito difícil ler histórias baseadas em fatos reais, porque a parte de ficção são as personagens, mas tudo que está aqui é, na verdade, um assunto muito triste e que muitos momentos eu tive que parar de ler, lágrimas. Eu, quando leio o livro, é como se eu me transportasse e estivesse vendo em uma tela bem pertinho de mim o que essas pessoas passaram. Essa autora, ela tem antecedentes, coreanos, e por isso ela fez uma homenagem a essas mulheres maravilhosas que passaram por tudo isso durante a guerra. Bom, eu dei uma introdução no livro para você e hoje essa resenha será diferente. A partir daqui, essa resenha terá spoiler em que eu contarei para você que não tem coragem de ler esse tipo de livro o que aconteceu nessa época. Então, se você está assistindo e pretende ler esse livro, você venha somente até aqui.
Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e me siga lá no Instagram, Cantinho_Drica. E por que esse livro é muito importante? Porque muitas das vezes a gente se esconde de aprender mais sobre as coisas que aconteceram no mundo. Como eu, fiquei muito tempo escondida com medo de ler esse tipo de livro. Mas isso é muito importante, declarar tudo o que aconteceu para cada vez mais pessoas saibam disso. Então, a partir de agora, esse livro terá spoiler. E eu contarei para você também o final do livro. Bom, como eu disse a você, Hannah tem 16 anos. E o livro é descrito em duas partes. 1943, tudo o que acontece com Hannah, e 2011, tudo o que acontece com Amy. Então, por aí você já vai entender que a Amy não encontra sua irmã. A Amy, ela tem 68 anos e ela escondeu de toda a sua família todo o seu passado e tudo o que aconteceu em sua vida. Enquanto isso, vamos voltar a 1943, quando Hannah é sequestrada. Logo de cara, quando ela é levada pelo soldado Morinoto, ela vai para um navio. E antes de chegar nesse navio, ela é estuprada pelo soldado. E ele ainda fala que ela agradeça por ter sido dessa forma, porque ela não sabe o que espera. Bom, existem partes muito tristes. Ela está nesse navio com outras inúmeras mulheres que estão apavoradas também. E lá tem uma criança, apenas uma criança. Se você não gosta desse tipo de vídeo, saia e não continue assistindo, porque é assim, uma violência incrível. Todas essas mulheres, quando eles tentam levar essa criança, se oferecem para ir no lugar dela, porque já sabem o que vai acontecer. Mas mesmo assim, essa criança é levada. Bom, chegando no local onde eles se encontram, eles vão fazer mais uma viagem de trem. E Hannah, que já estava sensibilizada com o que tinha acontecido com ela, que dirá com esta criança, começa a procurar. E a criança volta correndo, se tremendo, nervosa, tendo uma crise de pânico e abraça Hannah e fica no trem com Hannah, pois ela voltou viva de onde ela estava. Mas o Morinoto senta do lado de Hannah, ela continua olhando para frente, não olha nem para os lados, quando de repente, no meio da noite, ela dá um grito e todos se assustam dentro do trem. A menina Samsung está morta. Ela morreu ao lado de Hannah. E vocês já podem imaginar o que aconteceu com esta criança. Apavorada, longe dos seus pais, de sua família, Hannah começa o sofrimento dela ao ver não só essa menina, como mais duas sendo enterradas ao lado do trilho do trem, como se não fossem simplesmente nada. E todas são obrigadas a assistir, para que aprendam a lição e não tentem nem fugir. Bem, acho que estou seguindo bem rápido, porque senão a resenha vai ficar muito grande, muito longa, e vocês não chegarão até o final. Bom, Hannah é levada para uma casa. Chegando nessa casa, ela é levada para um quarto, desesperada, sem sua família, longe de todos, e ela escuta alguns gritos. Quando ela desce, ela já dá de cara com a mulher em trabalho de parto, onde a mulher e o bebê morrem. Ela volta correndo para o quarto, desesperada naquela situação, sem saber o que vai acontecer com ela. No dia seguinte, todos os soldados estão em terra, e ela é a próxima vítima. Ela percebe que todos os quartos têm uma foto de uma menina com o nome de Flor. E era assim que eles davam o nome a elas. Quando elas entram nessa casa, que na verdade é um bordel, elas recebem o nome de Flor. E Hannah é estuprada mais uma vez por vários soldados. Vários. É uma história muito triste e verdadeira. Por vários momentos, Hannah tenta resistir e fugir, mas ela é espancada, leva socos, chutes e permanece nesse local. Até que ela vai viver das lembranças da voz da irmã da sua família. E mesmo com toda a tragédia, ela se pega muitas das vezes sorrindo, quando ela lembra dos seus familiares. Bem, Morinoto volta e mais uma vez acontece tudo o que vocês já sabem com Hannah.
E ele fala que vai tirá-la dali, porque na verdade ele quer ficar com ela. E Hana se aproveita desse momento para fugir. E quando eles marcam de sair dali escondidos e juntos, Hana foge e deixa ele esperando. Logicamente, por ser um soldado treinado e obcecado por Hana, ele consegue encontrá-la. Depois de vários dias que ela está perambulando pelo local, fugindo da guerra, fugindo de outros soldados, ela é capturada por Morinoto. Ela passa fome, sede, sofre frio, muitas coisas. E ela é arrastada por Morinoto de novo. Dessa vez ele vai levar ela para um acampamento, né, da Mongólia, de pessoas que vivem ali, fugidos também da guerra. Ali ele a larga e vai embora. E por alguns instantes da vida dela, ela tem paz. Ela conhece a esposa, o Altan, que é o filho, e o marido e pai desse rapaz. Por momentos ela acha que ela vai ter uma vida em paz, porque ali ela só tem que trabalhar nos serviços, né, gerais, e ela acha que vai ter paz. Só que Morinoto volta um tempo depois e fala para ela que quer ter filhos com ela e se casar com ela. Ela vê no Morinoto a pessoa que destruiu a vida dela, arrancou ela de sua família, levou ela para um bordel e foi a primeira pessoa a estuprá-la. Então ela tem um ódio mortal por ele. E ele fala que perdeu seu filho e sua mulher na guerra. Então ele vê nela a possibilidade de continuar sua vida. Bom, Hana, logicamente, de forma alguma conseguirá viver com Morinoto. Paralelo a isso, lá na ilha, Amy, a ilha é invadida, vê seu pai morrer na sua presença com sua garganta degolada. Amy e sua mãe são levadas como prisioneiras, inclusive chutam a mãe de Amy, ela vê isso tudo e ela é levada junto com sua filha. Bom, aos 14 anos, Amy é obrigada a se casar com um soldado coreano. E no livro explica os motivos, eu só vou passar por cima disso. E junto com esse casamento, esse soldado entrega a mãe de Amy para ser fuzilada como traidora, sendo que a mãe de Amy não era traidora. E Amy descobre tudo isso. Imagine que casamento, e ela ainda tem 2 filhos desse soldado. A Amy, ela passa a vida inteira sem contar para ninguém, nem para os seus filhos, quem era o seu pai, muito menos sobre Hana e tudo que aconteceu. Quando a Amy se torna adulta e seus filhos, acabou a guerra e seus filhos já saíram dessa ilha, não continuam a mesma vida de Amy ali, a filha dela não se torna uma pescadora, quebrando essa tradição. Então ela vai para passeatas, onde ela tem a possibilidade de encontrar uma notícia, de encontrar alguma coisa sobre Hana. Porque ela viveu a vida dela também inteira machucada, sabendo que sua irmã foi levada e o que aconteceu com ela por sua causa. Então ela não tem uma vida fácil, ela tem uma vida amargurada, uma vida triste, e guardou tudo isso para ela. Bom, Hana, quando o Morinoto fala sobre isso, tenta matá-lo à noite, enquanto ele dorme. Porém, o Altan a impede, segurando-a e puxando. O pai de Altan ajuda junto com Altan para fugir com Hana. E eles fogem, mas Morinoto, mais uma vez, um soldado altamente treinado, o que faz? Vai atrás deles. Encontra Altan, quase mata ele, e Hana mais uma vez volta, porque ela vê que Altan vai morrer nas garras de Morinoto. E não é justo uma pessoa que a ajudou passar por isso. E Hana não pensa só em si, ela pensa no seu próximo. Então ela, apesar de tudo que ela vive, ela tem um coração bom, um coração com amor. E mais uma vez, quando ela volta, ela tenta matar Morinoto, ele a ataca, chuta, e acontece uma briga entre os dois, quando de repente ele sobe no cavalo e foge. Ele vai embora e ela pensa que ela está livre. Não, os soviéticos estão chegando, soldados soviéticos, que aprendem mais uma vez e vão atrás de Morinoto e prendem ele também. Morinoto é espancado pelos soldados, eles querem saber onde
os outros estão, sobre esse acampamento e um monte de coisa, e o Morinoto não fala. Porém, Hana fica quieta o tempo inteiro porque ela não quer que o Morinoto fale sobre o acampamento. Ela não quer dedurar todo mundo que ela ama e que ela encontrou no caminho dela. Então, o Morinoto revela que ela é uma prostituta, quando na verdade não é nada disso, mas ela se cala. E Morinoto, os soldados falam que ele tem a possibilidade de se matar. E ele termina com sua própria espada se matando. Hana vê isso tudo acontecer. Tem um tradutor nesse meio dos soldados soviéticos que a deixa ali por alguns instantes. Hana enfia a mão no bolso de Morinoto, pega sua foto ensanguentada, que era a foto tirada lá no bordel que estava no quadro e ela conseguiu arrancar antes de fugir, enfia no bolso e vai embora. E mais uma vez, quando esse tradutor fala com Hana, ela fala que odiava o Morinoto. E tenta mais uma vez fugir dos soviéticos quando é espancada. Tem uma parte muito interessante no livro em que fala sobre Gambatar, que é o pai de Altan. Trocou o seu querido pertence pela liberdade dela, com os soviéticos. Morinoto disse que os mongóis apreciam suas águias mais que esposas e filhos. E ainda assim, Gambatar abriu mão da sua por uma garota que mal conhece. Então foi feita uma troca e Hana consegue sair do acampamento lá soviético, dos soldados, e volta para Altan e seu pai. Muito ferida, eles cuidam dela e são obrigados a ficar mudando de lugar porque eles têm medo dos soviéticos se arrependerem e dos próprios japoneses. Com isso, nessas passeatas que eles queriam que os japoneses em 2011 reconhecessem tudo que fizeram com os coreanos, Amy está lá e termina que ela passa mal e vai para o hospital levada pelos filhos. Lá no hospital ela termina porque ela vê que ela não tem mais tempo e conta toda a verdade para sua família, contando quem era Hana, sua irmã, quem era o pai deles, e todos ficam conhecendo a história dela através de tudo isso. Mas isso acontece porque a Amy vê uma estátua que é de Hana, uma estátua levada para a praça e quando ela passa mal. Bem, todos já conhecem a história de Amy. Amy morre aos 68 anos após ver essa estátua. E, infelizmente, nunca encontrou sua irmã. Hana, por sua vez, chega a um local que tem um lago, e nesse local ela se situa como se fosse o mar. E lá nesse local, ela, imaginando o mar, suas botas afundam na terra arenosa a cada passo e ela está caminhando para a praia novamente, que na verdade é esse lago. Hana desata sua faixa e começa a tirar o del, que seria a vestimenta dos mongóis. Então, ela sai, o Altan agarra seu braço e mesmo assim ela continua indo e ela entra em disparada ele entra em disparada atrás dela, mas a Hana é muito mais rápida e os instintos começam a fazer efeito e logo ela está mergulhando bem abaixo da superfície e desaparece nas profundezas. E esse é o final de Hana. Na verdade, esse livro é uma homenagem a todas as mulheres que passaram por esse sofrimento e na vida real tem algumas fotos e entrevistas delas. Por exemplo, aos 15 anos ela seria enviada pela família para trabalhar como empregada doméstica, mas no meio do caminho foi raptada e levada até um bordel na China, quando o país estava sob o controle nipônico. Lá foi escravizada sexualmente durante 3 anos e por causa das agressões perdeu parte dos dentes e da audição. Então isso
como eu te falei, um livro muito impactante, mas que deve ser lido sim, porque a gente se esconde e não se aprofunda nesses assuntos e assim eu achei que eu devo compartilhar isso. Não te indico porque não sei se você está preparada para um assunto como esse, mas assim acrescentou muito, eu não conhecia muitas coisas dessa história e foi assim fundamental para mim. Junto com o livro vem alguns mimos, como esse daqui. Nós precisamos lembrar das coisas que nos foram impostas. Tem algumas fotos de pessoas da época, algumas fotos também da praia, do local. Assim, é muito interessante. Sou entre flor e nuvem, estrela e mar. Assim, mimos muito legais, mostrando as coisas da época. Não devemos nada a ninguém, apenas o mar pode nos cobrar alguma dívida. Tem a foto também delas mergulhando. Eu achei assim incrível e assim amei esse livro, realmente acrescentou muito à minha vida. E espero que você tenha gostado. E a palavra de hoje está em Provérbios 3:31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Bom, a minha opinião é que independente do que aconteça, você não tem motivos para agir da mesma forma. Eu sei que, de repente, para o soldado Morinoto ter perdido sua esposa e seu filho na guerra, pode ter transformado essa maldade no coração dele. Mas já imaginou, se por causa das pessoas que você encontra no seu caminho, você se tornar igual a elas e começar a fazer a mesma coisa? Então vale essa reflexão. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.